Tudo preparado, certo dia nos pusemos a caminho de Gaza, considerada a última cidade de importância antes de entrarmos no deserto que separa o território da Palestina do continente africano. A viagem foi longa e exaustiva, mas promissora. Roxana seguiu comigo, queria tê-la perto de mim para vigiar-lhe os passos. Vários conselheiros de confiança estavam em nossa companhia e, dentre eles, Creso, já idoso, porém sempre importante por suas observações judiciosas e sensatas, motivo que me fazia recorrer a ele em última instância, no caso de dúvida. Rafit e Malek, meus seguranças, também faziam parte da minha comitiva, além de homens importantes pelos conhecimentos bélicos, inclusive Ratan, que passava despercebido por todos, julgado pelos demais como apenas um escravo que ganhara minha condescendência por sua aparência grotesca. Eu procurava evitar maiores ligações com ele, preservando-lhe a identidade, pois, à distância, o anão representava os olhos e ouvidos do rei, relatando-me tudo o que diziam às minhas costas. Entre as mulheres que seguiam com a tropa, estava Nila. A princípio, não pensara em trazê-la conosco, todavia, a jovem prisioneira, ao saber que iríamos para as terras do Nilo, jogou-se a meus pés suplicando que a levasse junto. Estranhei esse seu desejo, mas ela disse-me que sentia uma especial predileção pelo Egito e imensa vontade de conhecê-lo, sem saber a razão. Então, decidi-me. Tê-la na viagem seria útil e bom. Certamente, meus guardas a vigiariam de perto, para evitar uma fuga, como talvez fosse sua intenção. Outra figura importante era Dano, que fora recrutado e que, aos poucos, demonstrava seu valor. Era corajoso, hábil no manejo das armas, dotado de grande habilidade tática, raciocínio prático e lúcido. Suas sugestões, quando solicitadas, eram sempre corretas, aliando-se a isso uma finura de trato para com todos, o que lhe permitia resolver diplomaticamente os casos mais intrincados com os soldados. Por suas qualidades, cativara meu interesse, minha admiração e, por fim, minha amizade. Além do que, era filho de Estaspes, governador, ou sátrapa, de uma das províncias do Império Persa, e descendia de ramo colateral da família real, o que lhe conferia uma aura de mais valor e respeito. Dano, a exemplo de Ratan, assegurava-me que a época era propícia para a conquista do Egito, cuja situação era bem incômoda. Governado pelo velho faraó Amés II, da 26ª dinastia, encontrava-se enfraquecido pelas lutas empreendidas contra Nabucodonosor, que há menos de um século dominara o exército egípcio. Nesse período, o Egito não conseguira aumentar seu poderio, reparando os estragos propiciados pela guerra. O Império Persa, ao contrário, aumentava continuamente, o que gerava expectativa e tensão para os governantes egípcios, vista que o Egito era o último grande reino independente do mundo conhecido. O próprio Ciro sonhara em anexar as terras egípcias ao seu império, só não o fez por não ter tido tempo suficiente, colhido pela morte e obrigado a apresentar-se diante dos deuses. E agora, sabedor de que o exército persa se movimentava para invadir seu território, Amés II tentava fazer acordos, obter ajuda com os povos amigos, sem nada conseguir. Os gregos, em quem confiava, recusaram-se a tomar-lhe o partido, temerosos do poderio persa. Fizeram mais. Os gregos de Samos juraram-me fidelidade e colocaram sua frota à nossa disposição. Amés, porém, era um homem idoso e experiente, e, conquanto a situação não lhe fosse propícia, ainda tinha a esperança de conseguir vencer, rechaçando os invasores persas. Eles tinham um grande trunfo. Amés sabia que o deserto era um aliado poderoso, e confiava no deserto existente entre Gaza e o território egípcio, uma faixa que não era grande, mas se mostrava um terrível adversário para os que não estivessem habituados às suas peculiaridades. A temperatura é extremamente elevada, o que tornava as areias tórridas e difíceis de suportar, suas tempestades de areia que impediam toda a visão, desnorteando os viajores. Além disso, era região árida em excesso, que provocava a morte com rapidez. O exército persa teria que enfrentar esse inimigo implacável por muitos dias,
desgastando-se na travessia, se conseguisse sobreviver, para enfrentar o contingente egípcio, que o aguardaria no final do trecho, descansado e resoluto. Como o destino trabalha dando a cada um aquilo que merece, o exército persa foi favorecido milagrosamente pela deserção de um oficial egípcio. Certo dia chegou ao nosso acampamento um grupo de nômades do deserto, liderados por um mercenário, que se apresentou como oficial do exército egípcio. Sua finalidade, afirmava o chefe do bando, era oferecer seus préstimos ao imperador persa. Encontrava-me nesse momento entretido em minha tenda com generais, conselheiros e oficiais mais graduados. Recostados em macias almofadas, comíamos e bebíamos, conversando descontraídos. No fundo, temíamos a faixa de deserto que iríamos enfrentar, mas nos tranquilizávamos jactando-nos de estarmos acostumados ao deserto. Um dos guardas de plantão avisou Malek, que, imediatamente, comunicou-me a presença de estranhos no acampamento. O que fizeste? Inquiri. Estão presos, senhor, aguardando tuas ordens. Já os teria matado, contudo insistem em falar contigo, alegando importante contribuição para o exército persa. O que faremos, majestade? Pensei por momentos, depois ordenei. Traze meu chefe. Cuida, porém, para não caíres em alguma cilada. Não te cause isso preocupação, meu senhor. Rafite está atento para qualquer eventualidade. Dispensei-o com um gesto. Alguns minutos depois retornou com um desconhecido alto, magro, com as mãos amarradas, ladeado por 2 soldados. Fiz um sinal para que se aproximassem. Todos os presentes se calaram. O egípcio arrojou-se ao solo, curvando a cabeça até o chão. No entanto, apesar da atitude humilde, havia nele um ar de orgulho que me incomodou. Fala, infeliz. O que desejas? Como te atreves a entrar no acampamento persa, desafiando nosso poderio? Filho dos deuses. Só pretendo ajudar. Estupefato, sorri com ironia diante da sua pretensão. Ajudar Cambises, o imperador da Pérsia. Por que farias isso? Indaguei. Tenho minhas diferenças com o faraó Mes, e desejo a vitória do teu exército. Petulante. O que me garante que não me trairás, como fazes agora com teu soberano? Nenhuma garantia. Precisas confiar em mim, majestade. Reconheço que, no mínimo, és corajoso, para teres ousado estar sozinho entre teus inimigos. Permite que eu fale, majestade, e não te arrependerás. Muito bem. Considerando-se que eu resolva confiar em ti, que tens a nos oferecer? O egípcio respirou mais aliviado. Depois, pôs-se a falar. Majestade, não ignoro tua familiaridade com as areias do deserto. Todavia, esse trecho que terás que atravessar com todo o exército, embora relativamente pequeno, é insidioso e tem causado a morte a pessoas bastante experientes. Assim, ofereço-te a ajuda de meus homens, criaturas nômades do deserto, e profundos conhecedores da região. Relancei o olhar pela tenda, abarcando a todos os meus homens que ouviam perplexos. Depois, voltei a fitá-lo com sarcasmo. E o que tem esse pequeno deserto de tão especial? Perguntei, caindo na risada e sendo acompanhado pelos demais. Sem deixar-se influenciar, ele respondeu com tranquilidade, mostrando grande segurança e conhecimento de causa. Majestade, as temperaturas são elevadíssimas, as areias tórridas e não existe água. As tempestades de areia ofuscam a visão e os menos experientes perdem o rumo. Não farás a travessa em menos de 10 dias e, até lá, todo o exército persa terá sido exterminado. Deixando de rir, fiquei sério. Um silêncio estranho se fizera na tenda. Se esse egípcio falasse a verdade, teríamos um problema grave a resolver. Então, lenta e sutilmente, indaguei. Como esperas nos conduzir para que cheguemos sãos e salvos ao final do percurso? Mais animado, percebendo que ele conseguirá finalmente despertar meu interesse, o egípcio explicou. Senhor, já pensei em tudo. Meu plano é montar um comboio de camelos, que, em esquema de revezamento,
transporte água até onde o exército persa estiver localizado, sem impedir, naturalmente, que as tropas continuem avançando. Os soldados chegarão com condições muito melhores e com moral elevado para enfrentar no final do deserto o faraó, que o estará esperando para defender com ardor e coragem o seu território, e não deve ser subestimado. Todavia, se o exército persa conseguir atravessar mais rapidamente o fatídico deserto, levará a grande vantagem, pois Amés não conta com isso. Fiquei maravilhado com a solução encontrada pelo oficial egípcio. Então, Amés II contava com o extermínio do nosso exército. Pois iria se surpreender. Com decisão, ordenei. Como te chamas? Artef, majestade, para servir-te, respondeu, inclinando-se. Faça-se como planejado. Aprova a ideia. Soltai-o. Ordenei aos guardas. Depois, dirigi-me ao egípcio. Pois bem, Artef. Terás a oportunidade de provar que estás com a razão, mas cuidado. Não tentes me enganar ou fugir, porque meus homens estarão atentos aos teus menores movimentos. Ele sorriu pela primeira vez, abrindo os braços, agora livres das correntes. Majestade. Como poderei fugir, cercado pelo invencível exército persa de Cambises? Também sorri diante do seu bom humor. Com um gesto dispensei-o, ordenando a um de meus oficiais que lhe fornecesse tudo o que fosse necessário para dar sequência ao seu plano. Aquela noite encerrou-se em meio a muita alegria. Já considerávamos ganhar a batalha contra o Egito. 23. Senhores do Egito. Orgulhosos e confiantes, após os preparativos necessários para dar sequência ao plano do oficial egípcio, o exército persa prosseguiu no trajeto rumo ao seu destino. As dificuldades eram imensas, os obstáculos quase intransponíveis e os problemas com o contingente surgiam vez por outra, obrigando-nos a uma parada de modo a resolvê-los. Fomos beneficiados, porém, por um fato inesperado. O velho faraó Amés II, no dia anterior ao ataque, subitamente ficou doente e morreu, deixando o exército egípcio desarvorado. O sucessor de Amés II, seu filho Psamético, era jovem e inexperiente. Assim, o novo faraó e comandante do exército egípcio, Psamético III, foi obrigado a enfrentar, como primeira ação do seu governo, um grande desafio: a ameaça persa. Para ser justo, devo dizer que, apesar da sua falta de experiência e de conhecimento de estratégias bélicas, agiu corretamente. Quando nosso exército emergiu do deserto, eles nos esperavam desafiadores, prontos para o ataque. Os carros de combate enfileirados brilhavam ao sol, essas bigas, puxadas por 2 cavalos, estavam ocupadas pelo condutor, portando armadura e capacete, que segurava as rédeas, um arqueiro e um lanceiro, além de um ajudante para suprir as necessidades dos demais em combate. O faraó vinha num desses carros, incentivando os soldados à luta. Depois, os pelotões da infantaria. Avançamos lutando bravamente com inaudita coragem. A verdade é que não podíamos retroceder. Dentro de nós estava esculpida em imagens ardentes a travessa do deserto que acabáramos de fazer. Sabíamos que não poderíamos voltar, no caso de uma fuga, pois nosso único caminho seria retornar para o terrível deserto, o que era absolutamente impraticável. Assim, era preciso avançar sempre, sem medo e com determinação. Os egípcios, por outro lado, lutavam com bravura, apaixonadamente, defendendo seu território, propriedades, negócios, famílias, a liberdade, enfim. Tudo o que o Egito representava para eles estaria perdido se nós conseguíssemos a vitória. No ardor do combate, víamos os indícios desse medo nos olhos febris, nas respirações ofegantes. Sabíamos que seus corações batiam forte, que seus reflexos trabalhavam com rapidez para frustrar um golpe certeiro, ao mesmo tempo que brandiam a machadinha com firmeza sobre o inimigo. No entanto, após horas de um combate sangrento, estávamos vencendo. O chão se encontrava juncado de cadáveres e feridos, cujo sangue era absorvido pela areia, grande parte deles de egípcios. O faraó Psamético, também se dando conta desse fato,
percebeu que a quantidade de seus soldados diminuía atingida pelos invasores persas, e, reconhecendo que perdia a batalha, tomou uma decisão que lhe pareceu a mais adequada no momento. Deu ordem aos seus generais para a retirada das tropas. Assim, a legião egípcia fez meia volta e iniciou a fuga, enquanto nossos guerreiros soltavam gritos de júbilo comemorando a vitória. Sim, ali, na região de Pelusa, no delta do Nilo, derrotamos os egípcios. Satisfeito, dei ordem aos nossos generais para prosseguirmos no encalço deles. Agora, mais do que nunca, precisávamos aproveitar a fragilidade do inimigo. Com ânimo novo e entusiasmo redobrado saímos em perseguição do exército de Psamético, que buscou a segurança na capital, Mênfis, onde se trancou, preparando-se para resistir ao cerco persa. Quando vimos o que lhe pretendia, exultamos. Sua desesperada ação seria a nossa vitória. O exército persa estava acostumado a vencer pelo cerco, o que já tinha provado sobejamente em outras oportunidades. Sabíamos como fazê-lo. Além disso, como estratégia de guerra, era regra básica que, acuar-se numa fortaleza, só fazia sentido em duas hipóteses. A primeira, na falta de outra opção mais apropriada, preparando-se de antemão para essa eventualidade por meio do estoque de larga provisão de víveres, de água, de armamentos e tudo mais que fosse necessário para resistir a um cerco, cuja duração era imprevisível. A segunda, se houvesse a esperança de socorro vindo de fora, caso em que os sitiados procurariam resistir até a chegada de reforços. Diante da atitude do faraó, porém, nós nos alegramos e comemoramos. Saibamos perfeitamente que Psamético não poderia contar com reforços de fora, nenhum povo se arvoraria em prestar-lhe ajuda contra a legião do todo-poderoso Império Persa. Quanto ao resto do país, as outras cidades, não tinham como mobilizar um socorro, visto que todo o exército estava ao lado de Psamético, sitiado em Mênfis, e o povo egípcio não possuía armas nem condição para enfrentar os persas. Dessa forma, só lhe restava entregar-se ou morrer com toda a cidade. Não teriam comida nem água por muito tempo, por não terem se preparado para essa eventualidade, e certamente não deixaríamos que nada nem ninguém entrasse ou saísse da cidade. Por outro lado, nossa situação no exterior era bastante confortável, pois nada nos faltava. Como gatos a brincar com ratos, montamos acampamento a uma distância que nos permitisse ficar fora do alcance de suas armas, mas próximo o suficiente dos muros para controlar o isolamento da grande cidade. E nos dispusemos a esperar. À noite, acendíamos fogueiras e conversávamos ao redor delas, sem pressa. Cantávamos e dançávamos, bebíamos e nos regozijávamos, aguardando a capitulação egípcia. Aos poucos, começaram a se aproximar de nós comerciantes, malabaristas, malfeitores perseguidos pela justiça, e, como não poderia deixar de ser, também mulheres em busca de diversão. Ofereciam-nos tudo o que o dinheiro pode comprar. Essa parcela do povo egípcio não estava preocupada com a guerra em curso, vinha em busca de defender seus próprios interesses, seus negócios e suas vidas. Passaram a conviver conosco, brindávamos juntos, davam-nos presentes em troca de proteção, vendiam seus serviços a peso de ouro, prestando-nos favores. Mênfis, contudo, resistia bravamente. Diante da fome, da sede, das doenças e das mortes dentro da cidade, a multidão se aglomerava defronte do palácio de Psamético, suplicando ao faraó que abrisse suas portas. Indignavam-se diante das notícias de que, dentro do palácio real, havia fartura e ninguém se privava de nada, enquanto eles morriam à míngua. Ao mesmo tempo, as informações que corriam sobre o inimigo tranquilizavam o povo. As notícias divulgadas era que os persas costumavam ser generosos com os vencidos, não lhes impondo restrições humilhantes, que os povos que se submeteram ao Império Persa viviam em paz e segurança, que os templos eram respeitados e que continuavam a manter sua fé e a cultuar seus deuses. Diante do clamor da multidão cada vez maior que acampava à frente do palácio, gritando e suplicando por ajuda, embora a guarda real procurasse expulsar os manifestantes mais afoitos, diante da devastação do povo,
que morria aos milhares, de fome, de sede e de doenças, o faraó não teve mais como suportar a pressão. Atendendo ao clamor dos súditos, Psamético III acabou se rendendo diante da nossa persistência. A entrada triunfal do exército vencedor na cidade de Mênfis foi um acontecimento retumbante. Quando os grandes portões se abriram, o desfile persa encheu os olhos dos egípcios, maravilhados. As fileiras disciplinadas e simétricas dos soldados, a quantidade de homens e de artefatos de guerra, mostrando nosso poderio, fizeram o povo curvar-se de admiração e respeito à nossa passagem. De nossa parte, estávamos perplexos. A grandeza, a magnificência e o luxo das construções, dos templos e dos palácios egípcios era algo jamais visto. Aquilo que na Pérsia considerávamos como belo e luxuoso ali era tosco e grosseiro. E eu, o grande conquistador Cambises II, imperador da Pérsia, apesar da vitória, senti-me humilhado diante de tamanha riqueza. Naquele momento lembrei-me de Ratã. Nas descrições que me fizera do esplendor egípcio nada havia de exagerado, ao contrário, o que tinha sob meus olhos era superior a tudo o que imaginara. Não ignorava que o Egito era um país antigo, cuja história era soberba, mas a visão da realidade deixou-me tomado de verdadeiro assombro. Não é preciso dizer que, a partir daquele momento, dominamos o Egito. A queda de Mênfis, no Baixo Egito, determinou a derrocada do país. Também não é preciso dizer que o povo iria se surpreender, pois tudo o que conheciam sobre os persas dizia respeito a Ciro, imperador persa, mas quem governava agora era eu, Cambises II, que pensava e agia de maneira diferente. Diante do palácio faraônico, joguei a cabeça para trás e soltei uma gargalhada. Sentia-me jubiloso por ter os egípcios sob meus pés. Um prazer demoníaco me dominou, como se aquele momento representasse uma vingança ardentemente aguardada por fatos acontecidos no passado. Como se eu já tivesse sido espezinhado por eles e agora tivesse a oportunidade da revanche. Olhei para os lados e notei Ratã, que, no meio da minha guarda pessoal, fitava-me sorridente, de cabeça erguida. Curioso é que percebi, em seu olhar, a mesma satisfação e o mesmo orgulho que eu sentia diante dessa conquista, que representava a queda do último dos reinos antigos independentes. Corri o ano de 525 a.C. Subindo as escadarias do Palácio Real, meu peito se inflava de orgulho, considerando-me onipotente. Submeti o faraó, que depusera as armas, aos maiores vezames, aprisionei-o, humilhei-o publicamente, e depois o deportei para Susa. Mandei passar no fio da lâmina seus assessores mais diretos, procurando preservar a lealdade à minha volta. Desde que coloquei os pés naquele palácio, tudo o que havia de pior dentro de mim pareceu aflorar com mais intensidade. Sob a assistência de Ratã, que me denunciava o menor deslize cometido pelos egípcios, eu puni os traidores com a morte. O Egito todo se rendeu, dobrando-se à minha vontade. As festividades prosseguiam no palácio em honra à nossa vitória. Vestido com o traje real e o manto, eu trazia a barba postiça, na cabeça dupla a coroa, branca e vermelha, símbolo do Alto e do Baixo Egito, além do cetro e da chibata nas mãos. Os nobres egípcios vinham prestar-me obediência e lealdade, trazendo presentes em ouro e magníficos ornamentos, joias belíssimas e valiosas como broches, colares, peitorais, brincos e braceletes, vasos riquíssimos, ânforas de óleos aromáticos, estojos de alabastro finamente lavrados, caixas em lápis-lazuli portando armas incrustadas de pedras preciosas, presas de elefante e tudo o que tivesse valor. Meu coração fervia de entusiasmo, julgando-me um deus. Afinal, além de meus muitos títulos, acumulava agora também o de faraó do Alto e Baixo Egito. Adotei como nome de trono Mesut-ri, que significava descendente de Ra. Nesse período, comecei a notar entre Roxana e Dano, agora meu amigo, indícios de uma relação mais íntima. Interceptava olhares trocados entre eles, sorrisos e gentilezas que me faziam ferver o sangue. O ciúme aplacado com o desaparecimento de Esmédes voltou com todo o seu peso.
Mantendo-os sob vigilância cerrada, cheguei à conclusão que nada havia da parte de Dano, que parecia verdadeiro amigo. O mesmo não poderia dizer de Roxana, cujos olhares o perseguiam onde estivesse. Deixei-me dominar por um ódio feroz. Certo dia, estando em meus aposentos, o guarda anunciou minha esposa Roxana. Mandei que entrasse. Nesse momento estava mordiscando algumas tâmaras e tomando uma bebida feita de cevada, confortavelmente instalado sobre um leito, recostado em almofadas. Roxana levantou o reposteiro e entrou sorridente. Sentou-se ao meu lado, e apanhou com delicadeza uma fruta, com sua mão longa e fina. Acompanhei seu gesto, não deixando de admirar-lhe a mão, que sempre me fascinara. Começamos a conversar. De repente, ela disse-me: Meu esposo e rei, trago-te uma notícia auspiciosa que, espero, irá proporcionar-te muita alegria. Pois fala, Roxana. Estou esperando um outro filho teu, respondeu, sem rebuços. Abracei-a, feliz, congratulando-me com ela. Sim, querida Roxana, a notícia que me trouxeste é verdadeiramente digna de comemoração. Vamos anunciar à corte a chegada do meu herdeiro. Faremos festas por 3 dias para homenagear o novo rebento. Para quando aguardas a chegada do nosso filho? Ela respirou fundo, sorriu, e informou-me. Não fiques tão ansioso, Cambises. Minha gestação deve estar por volta do 4º mês ainda, o bebê demorará a nascer. Sentia-me orgulhoso pela vinda de um herdeiro, mas estranhei a demora de Roxana em me comunicar o fato, e a inquiri, severo. Por que não me anunciaste antes o evento, deixando correr tantos meses? O sorriso desapareceu de seu belo rosto, enquanto me dizia: Conheço tua vontade de ter um herdeiro, e queria evitar que te frustrasses diante de um alarme falso. Agora, tenho a certeza. Sinto a vida pulsar dentro de mim. Ah! Não importa, Roxana. Desde que venha com saúde e cresça para ser o futuro imperador persa, já estou satisfeito. E se for mulher, meu querido? Não. Será homem, tenho certeza. Notei que Roxana ficou um pouco pensativa, mas continuamos a conversar trocando ideias sobre nossa vida ali no Egito. No entanto, algo aconteceu naquele momento que me tirou a paz daquela hora. Logo em seguida, Roxana contou-me que cruzara com Dano no corredor e que este, ao saber que ela se dirigia aos meus aposentos, mandara-me votos de uma vida feliz e cheia de saúde. Estranhei esse fato, que era absolutamente normal em nossos relacionamentos, mas que, no momento, suscitou-me dúvidas, despertando-me o ciúme doentio. De repente, um ódio insano apoderou-se de mim, eu acusei abertamente. Ela negou, mas não com a veemência que eu desejava e esperava. Discutimos. Levantei-me e comecei a andar pelo aposento, dizendo-lhe palavras duras, incapaz de me conter. Roxana igualmente me atingiu fundo, assegurando-me no auge da exasperação. Não te amo, Cambises, nunca te amei. Casei-me contigo por imposição de Ciro, nosso pai, e obrigada por minha mãe, que me desejava um futuro brilhante ao lado do herdeiro do trono da Pérsia. Com o tempo, nosso relacionamento piorou porque passei a ver em ti alguém doente, um monstro de maldade e insânia. Nunca te trai. Porém, já que pensas que sou uma traidora, este filho que espero não será teu. A partir de agora será só meu. Só meu. Eu te odeio, eu te odeio. Naquele instante, o sangue subiu-me à cabeça. Petulante. Imaginar que poderia tirar meus direitos de pai. Ou, então, tudo o que eu imaginava era verdade. Aquele deveria ser o rebento de um outro homem. De Dano, certamente. Puxei a espada, que se encontrava apoiada no móvel, para atingi-la. Não tive coragem, porém, e, com um grito exaltado, apliquei-lhe um terrível pontapé na barriga. Ouvindo meus gritos, os guardas acorreram e viram a tragédia. Roxana, caída no tapete, curvada sobre si mesma, mantinha as mãos sobre o ventre, denotando grande sofrimento, enquanto o tapete se tingia de sangue. Creso, meu fiel conselheiro,
que aguardava na antecâmara para ser recebido, entrou também, e, ao ver o estado dela, mandou chamar o sacerdote médico, que atendeu com presteza. O médico examinou-a com cuidado e não teve dificuldade em perceber que Roxana estava tendo uma hemorragia. Mandou que a levassem rapidamente para seus aposentos. Ao meu lado, Créso tentava serenar-me. Calma, Cambises. Tranquiliza-te. Ouvindo-lhe a voz mansa, fui acalmando-me aos poucos. Deixei-me cair num banco, enquanto os servos tomavam todas as providências para limpar o aposento, retirando os vestígios de sangue. O que houve, meu rei? Com o rosto lavado em lágrimas, em estado de choque, respondi num sussurro. Ela disse que não me amava. Que o filho era só dela. Roxana me traiu. Créso, penalizado, pensou um pouco e, conquanto pelas minhas palavras não tivesse entendido direito o que acontecera, julgando até que ele se referisse ao filho falecido, considerou. Não, Cambises. Roxana não te trairia. Certamente disse essas palavras num momento de raiva, mas ela sempre te foi fiel. Acredita nisso. Olhando para a porta, por onde acabara de sair Roxana, como morta, sem apresentar reação, balancei a cabeça. Agora pouco importa. Roxana está morta aí, com ela, meu filho. Percebi o espanto no semblante de meu conselheiro e, em seguida, a expressão de piedade estampada em sua face. Todos ignoravam a gravidez de Roxana. Eu mesmo, só ficara sabendo pouco antes. Tentando conter a emoção, Créso disse. Lamento, meu senhor. Todavia, o médico a está examinando e nos trará notícias. Aguardemos. Melhor descansares um pouco. Deita-te. Estás nervoso e desequilibrado. Chamarei um médico real para atender-te. Aceitei sua sugestão. Não desejava pensar mais. Deitei-me e fiquei quieto no leito. O médico chegou, examinou-me, ministrou algumas gotas calmantes e mergulhei no sono. Nos aposentos de minha esposa, o médico lutava para conter o fluxo de sangue, sem resultado. Permaneceu ao lado dela, procurando socorrê-la. Logo, porém, Roxana entrou em estado de inconsciência e, pouco tempo depois, faleceu. Aquele momento de loucura custou-me a vida do filho que iria nascer, e que seria meu herdeiro. Ao mesmo tempo, perdi a esposa e o filho. Ao receber a notícia, fechei-me em meus aposentos, alucinado, sem querer ver ninguém. Gritei e chorei de dor e de ódio. Num acesso de loucura, quebrei tudo que estava ao meu alcance. Não saberia dizer o que aconteceu comigo naquela hora. A confusão mental era tamanha que passei a desconhecer o local onde me encontrava. Ao mesmo tempo, ouvia perto de mim risos satânicos. O ambiente parecia-me repleto de sombras ameaçadoras que se divertiam com meu sofrimento. E aí, o pior aconteceu. Passei a ver os seres que me cercavam. Semblantes horripilantes que me acusavam, outros gargalhavam, satisfeitos com minha situação. Dizia-me irônica uma delas, aproximando-se de mim. Agora estás em nossas mãos e não nos escaparás. Fomos nós, maldito, que te trouxemos aqui, onde tantos males tu plantaste. Agora, não escaparás da nossa vingança. Aqui, nesta terra, onde nos espezinhaste, nos escravizastes aos teus interesses, nos destruíste a honra e a vida, receberás o retorno por tudo o que fizeste. Se aquele teu real mestre infeliz e demoníaco, causador de tantos males, afirmava outra. Acuado num canto do aposento, acocorado sobre o tapete, eu tremia de pavor, enquanto um suor gelado me envolvia dos pés à cabeça, cada pelo do meu corpo estava eriçado. O médico entrou no aposento e viu meu estado de desequilíbrio. Imediatamente chamou o meu criado de quarto e puseram-me no leito. Aplicou-me medicação calmante, e, em poucos minutos, caí em sono profundo. Ao acordar, fui informado de que o corpo de Roxana seria submetido às cerimônias fúnebres, e depois, embalsamado, como de uso pelos egípcios. Não quis vê-la. Ninguém me perguntou o que acontecera, ninguém tocou no assunto.
Eu sabia que comentavam a morte de Roxane e de meu filho pelos corredores do palácio, mas ignorei o fato. Após a morte de minha esposa, a vida continuou seu curso. Cada vez mais eu demonstrava o estado de insanidade que se apossara de mim. Muitas vezes, mais consciente, eu lamentava os atos que praticava, lembrando-me com carinho de minha mãe, que sempre me amou, de Ciro, meu pai, e de Aziz, morto havia anos, cuja personalidade marcante e sábia me era tão importante, mantendo-me equilibrado. Sentia-me praticamente sozinho, sem escuras e sem direção. 24. Aisha. A vida no Egito não me foi muito favorável. Meu estado de saúde mental piorava cada vez mais, levando-me a cometer as maiores insânias, os maiores crimes, as maiores atrocidades. Os egípcios, que a princípio me tinham recebido bem, logo perderam suas esperanças ao verificar que minha personalidade era diferente da de Ciro. Assustados, puderam comprovar meu temperamento irascível, vingativo e sujeito às variações de humor, além de uma ambição desmedida. As riquezas do país me seduziram. Ratã informara-me sobre a existência de tesouros de valor incalculável nos templos e nos túmulos. Assim, passei a sonhar em descobrir esses tesouros. Cheio de volúpia, via-me coberto de riquezas, e não conseguia pensar em outra coisa. Desse modo, comecei a agir com o fim de atingir meus objetivos. A sanidade, porém, fugia-me cada vez mais. Por outro lado, a ânsia de domínio, de conquistas, entrara-me no sangue. Tendo conquistado o Egito, desejava agora conquistar toda a África. Para atingir essa meta, sonhava em submeter Cartago, localizada a mais oeste do estuário do Nilo, porto mercantil importante no mar Mediterrâneo, e que pela posição estratégica nos seria extremamente útil, que poderia alcançar por mar ou por terra, atravessando o deserto da Líbia. Ao sul, atacaria a Etiópia, atravessando a Núbia. A ansiedade, porém, em atingir esses objetivos, a pressão que recebia dos nobres e dignitários egípcios, não contentes com a situação, a urgência em definir rumos de governo, tomar decisões importantes, tudo isso redundou em séria crise orgânica. Certo dia, desabei no tapete numa crise sem precedentes, em que as convulsões se repetiam, deixando-me prostrado. Quando acordei, com a cabeça pesada e o corpo dolorido, levei a mão à boca seca e, de imediato, mãos frescas e delicadas aproximaram de meus lábios um pedaço de linho embebido em água, refrigerando-me. Senti um perfume leve e envolvente. Abri os olhos e julguei estar diante de uma visão. O belo semblante de uma jovem surgiu à minha frente. Traços perfeitos, pele delicada, boca pequena e carnuda e os olhos castanhos mais belos que eu já vira. Seus cabelos escuros e lisos desciam-lhe sobre os ombros e notei que não vestia o traje dos escravos. Novamente adormeci, despertei tiritando de frio. Ela agasalhou-me e deitou algumas gotas de uma substância amarga em meus lábios. Voltei a dormir. Por 3 dias e 3 noites delirei tomado de uma febre maligna. Ao acordar, era atendido sempre pela jovem de mãos frescas e delicadas. Certa manhã eu acordei mais bem disposto, a febre tinha desaparecido. Fiz um movimento e ela debruçou-se sobre meu leito. Fitei-a numa interrogação muda, quando surgiu a cabeça do meu médico ao lado dela. Majestade, tomei a liberdade de trazer, para cuidar de ti, uma de nossas sacerdotisas, que sabe como tratar doentes. Ela é de inteira confiança, podes ficar descansado. Respondo por ela com a minha vida. Voltei meu olhar para a jovem desconhecida e murmurei. Como te chamas? Aisha, meu senhor, para servir-te, respondeu, inclinando levemente a cabeça. Eu estava encantado. Ela era uma criança ainda, deveria ter uns 15 anos, no entanto, seu porte, suas maneiras mostravam serenidade e segurança. Desejei sentar-me, e ela prontamente trouxe grandes almofadas para apoiar minhas costas. Depois, ficou parada à espera de minhas ordens. Pedi algo para comer. Imediatamente trouxe-me uma bandeja com algumas tâmaras, uma caneca de chá e um pedaço de pão preto.
Fiquei espantado com o conteúdo da bandeja e ordenei que me fosse servida uma refeição. Esta é a refeição mais adequada às tuas condições, Majestade. O chá foi preparado com ervas que agirão beneficamente sobre teu corpo. Como estás fraco, deves ingerir coisas leves. Ela respondera-me com delicada firmeza, sem mostrar medo ou servilismo, o que me agradou. Resolvi não discutir. Enquanto fazia minha refeição, observava seus menores gestos, discretamente. Ao terminar, chamei-a. Aisha. É este teu nome, não é? Sim, meu senhor. Estou sonolento. Dormirei mais um pouco. Não permitas que ninguém me perturbe. Sim, Majestade. A sonolência é efeito do chá, que acalma e retempera as forças físicas. Tem bom sono, meu senhor. Ela afastou-se e fechei os olhos. Sentia-me deslumbrado com a presença da pequena Aisha. Quem seria ela, afinal? Porque sua presença, seus gestos, sua maneira de caminhar me pareciam tão familiar. E seus olhos? Onde já teria visto aqueles lindos olhos amendoados e sedutores, de longas pestanas, e que ao mesmo tempo mostravam a tranquilidade de um céu sem nuvens ou a doce serenidade de um lago. Pelos deuses! Onde já encontrara pelos caminhos da vida. Fechei os olhos e mergulhei em sono profundo. Sentia-me estranhamente seguro e confiante, como se estivesse protegido de todo o mal. Para minha felicidade, o primeiro rosto que vi ao acordar foi o de Aisha. Sorri, satisfeito. Não era sonho. Ela era real. Estava ali ao alcance de minhas mãos. Desejei levantar-me e ela colocou os chinelos ao alcance de meus pés. Aisha, já nos conhecemos? Indaguei curioso, completando ao ver seu espanto. É porque sinto que me és estranhamente conhecida, como se fosses alguém que tivesse privado de minha vida e que eu houvesse esquecido. Dize-me, onde foi que nos encontramos? Ela sorriu, e seus olhos sorriram também, enquanto uma fileira de dentes alvos surgia. Diante daquele doce sorriso, fiquei ainda mais encantado. Sim. Eu a conhecia. Parecia-me que reencontrara aquele lindo sorriso depois de longo tempo. Os caminhos dos deuses são insondáveis, Majestade. Talvez já tenhamos nos encontrado antes, em épocas remotas. Como assim? O que queres dizer com isso? Que não vivemos apenas uma vida, meu senhor. Que construímos elos de amor através do tempo. As palavras dela me lembraram as informações que eu já tinha recebido, a confirmação dos meus próprios sentimentos diante das visões que me aterrorizavam, e uma sombra de tristeza invadiu meu coração. E também de ódio, de ressentimento. Sim, Majestade. Mas dependem de cada um de nós os atos bons ou maus da vida. Aprendi no templo que plantamos e colhemos de acordo com nossa vontade. Naquele momento, lembrei-me de tudo o que estava acontecendo, da grave situação política que atravessava, das atrocidades que praticara, dos atos abomináveis, que, diante deles minha mãe, sempre tão boa, ficaria triste, e meu pai, Ciro, certamente recriminaria. Perto dela, senti o desejo de abrir-me e falar do que me ia dentro do peito, como se fosse alguém muito próximo e querido, a quem pudesse fazer confidências. Acha, creio que tenho plantado muitas coisas más. Majestade, sempre é tempo de mudar, de recomeçar. Nesse momento, os criados aproximaram-se para vestir-me, e não pudemos continuar o diálogo. Ela afastou-se discretamente. Meu secretário aproximou-se, informando. Majestade, os ministros e conselheiros aguardam para serem recebidos. Mergulhei em um novo dia, pleno de situações difíceis para resolver, de decisões a serem tomadas, de graves assuntos de Estado para discutir. Malek também me aguardava. Após resolver os assuntos mais urgentes, indaguei o que desejava. Meu rei, ouso lembrar-te a existência de uma mulher que se mostra impaciente. Mulher? Quem é? Nila, meu senhor. Ah! Exclamei. Esquecera-me completamente dela. Malek, tranquiliza-a. Assim que puder irei vê-la.
Ou melhor, diga-lhe que irei jantar com ela esta noite. Assim que tomei essa resolução, já me arrependera. Não tinha a menor vontade de rever Neila, que tanto me interessara antes. Meus pensamentos agora estavam todos voltados para Aisha, minha pequena enfermeira. Maleka afastou-se para cumprir a ordem que lhe dera. A lembrança dela me fez sorrir. Perguntei por Aisha e ninguém soube me dar notícias. Chamei Rafit, que estava na antecâmara, e mandei que procurasse saber da jovem por intermédio do sacerdote médico. Caminhei para o jardim, detendo-me a observar as plantas e as flores. Não demorou muito, Rafit veio ter comigo. Encontrou-me sentado num banco de mármore, a pensar. Ao vê-lo, comentei. Rafit, observa que belas flores tem o meu jardim. O jardineiro é muito competente, não achas? Sim, meu senhor. É muito competente, e as flores são muito belas. Depois, ficou calado por alguns instantes como se estivesse a pensar. Em seguida, considerou. Todavia, se me permites, majestade, nunca pensei que tivesses interesse por flores. É verdade, Rafit. Todavia, hoje as achei lindas. Talvez porque o dia também esteja tão bonito. Rafit arregalou os olhos, ainda mais espantado. Vendo parado à minha frente, lembrei-me da incumbência que lhe dera. E então, soubeste do paradeiro de minha enfermeira Aisha? Sim, meu senhor. O médico disse-me que ela retornou ao templo, uma vez que o rei está recuperado do mal-estar súbito. Irritado, levantei-me colérico. E quem deu ordem para que ela retornasse ao templo? Acha muito eficiente e pretendo que permaneça a meu lado. Ordeno que seja trazida de volta para o palácio imediatamente. Bufando de raiva, retornei para o interior do palácio, sem me lembrar mais de que o dia estava lindo e as flores, belas. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 25. Complicações políticas. Os delírios de grandeza não conheciam limites. Ansiava tornar-me imortal. Com esse propósito, ordenei a meus arquitetos que fizessem um projeto de um grande monumento, para servir-me de túmulo após a morte, porém, desagradou-me sobremaneira o projeto que me apresentaram. Achei-o feio, pequeno e insignificante, o que ofendeu meu orgulho desmedido. Afinal, os faraós do Egito construíam monumentos enormes, belíssimos, repletos de luxo e riqueza, para servir-lhes de sarcófago. Eu também desejava perpetuar meu nome através do tempo, para que as futuras gerações pudessem dizer: eis o túmulo de Cambises II, imperador da Pérsia e faraó do Egito. Vede quão grande ele era. Assim, sentia-me profundamente irritado diante da incapacidade de meus arquitetos, e, nessa manhã em que eles me apresentavam o projeto de construção, externava-lhes meu descontentamento de maneira assaz veemente e em altos brados, enquanto eles, cabeça baixa, ouviam-me cheios de medo. Estava no meio dessa discussão que já durava algum tempo, quando Rafit penetrou na sala, acompanhado por meu médico. Imediatamente esqueci o que dizia, as reclamações que fazia, e dirigi minha atenção para os recém-chegados, para alívio dos pobres construtores que ficaram livres da minha fúria. Ah! Eis meu médico que chega. Aproxima-te, sacerdote. Majestade. Mandaste chamar-me. Cumprimentou-me ele, inclinando-se ligeiramente. Sim, Zeu. Por que razão Aisha deixou o palácio real sem meu consentimento? Inclinando-se novamente, o sacerdote considerou. Majestade, a sacerdotisa Aisha foi levada de volta para o templo, onde exerce suas atribuições e tem importantes serviços a realizar. Porventura, seria mais importantes do que a saúde do teu faraó? Perguntei irônico. Certamente que nosso faraó está acima de tudo. Que os deuses te preservem em glória e saúde. Todavia, majestade, estás recuperado e não mais precisas de uma enfermeira a teu lado, o que me levou a supor que poderia reconduzir Aisha para suas atividades normais no templo. Enganaste, meu bom sacerdote. De hoje em diante, requisito os serviços da sacerdotisa Aisha.
Ordeno que ela permaneça a meu serviço. O religioso esforçava-se por conter seu descontentamento, conquanto não tenha conseguido refrear um imperceptível gesto de contrariedade, porém, precisava evitar que suas palavras desagradassem ao faraó. Então, mordendo os lábios discretamente para esquivar-se de uma contenda, ele prosseguiu tentando se justificar. Majestade, reconheço que permanecer ao teu lado é uma honra que qualquer dos teus súditos almeja. No entanto, meu soberano, as sacerdotisas devem permanecer no templo, entregues às atividades para as quais foram treinadas. Salvo em caso de emergência. Pois então, considera que esta é uma emergência, Zeu. Preciso de Aisha aqui, no Palácio Real. Ordeno que ela venha o mais rapidamente possível. Se não vier por bem, meus guardas irão buscá-la. O pobre sacerdote não sabia mais o que fazer. Tentando ganhar tempo, tirou um lenço de dentro da túnica e passava-o na testa e na cabeça rapada enxugando o suor copioso, enquanto febrilmente pensava numa saída honrosa. Entendeste, Zeu? Sim, majestade, perfeitamente. Todavia, sou um simples religioso e a decisão não me compete. Quero deixar claro, porém, que a permanência de uma sacerdotisa em palácio é contra as regras do nosso templo. Comunicarei tua ordem ao nosso sumo sacerdote, a quem está feita a decisão. Pois faze como achares melhor, desde que seja feita a minha vontade. O religioso inclinou-se e foi saindo sem dar as costas ao soberano, como o protocolo exigia, até deixar a sala. Satisfeito, dei uma grande risada, sendo acompanhado por meu fiel Rafite. Creso, que entrava naquele instante e ouvira parte do diálogo, ponderou. Majestade, permite-me dizer-te que, com essa decisão atinges muito duramente a casta sacerdotal. Os religiosos não irão se conformar, e eles são vingativos. Meu bom Creso, tens toda a razão, eles devem odiar-me. Não te preocupes comigo, porém. Sei como aplacar-lhes a ira. Essa casta é orgulhosa, vingativa, mas ambiciosa. E posso saber como farás isso, Cambises? Verás. Quero que estejas aqui quando o sumo sacerdote se apresentar para falar com o faraó, o que, segundo meus cálculos, não deve tardar. Após o almoço, Rafite veio avisar que a liteira do sumo sacerdote havia parado à entrada do palácio. Logo, ouve-se um burburinho na antecâmara. A autoridade máxima do templo pede uma audiência com o faraó, e é introduzida sem demora. Eu te aguardava, Somief. E então? Majestade. Fui informado de tua pretensão. Quero dizer-te, meu senhor, que o que exiges é absolutamente contrário à nossa ordem. Asseguro-te, porém, que temos outras jovens, igualmente bem preparadas para atendimento médico, e qualquer uma delas poderia permanecer a teu serviço. Não, porém, Aisha. Respirei profundamente mostrando meu desagrado, e depois considerei. Não sabes quanto lamento, meu caro sumo sacerdote Somief. Para demonstrar minha generosidade e gratidão, havia até reservado um régio presente que pretendia fazer ao grande templo. Infelizmente, a expressão do religioso mudou. Tentando não demonstrar excessivo interesse, inclinou-se ligeiramente, deixando ver a cabeça rapada que brilhava sob a luz do sol que entrava por uma das janelas, e indagou. Ah! E pode-se saber que presente é esse, majestade? Lembra-te do nobre Irerete, que, por posicionar-se como inimigo do faraó, foi destituído de seus bens e condenado à morte. Pois bem. Ambos caímos numa gargalhada. Como sabes, caro sumo sacerdote, Irerete era um homem muito rico, e o faraó pretendia fazer a doação do palácio dele, com todas as suas terras, ao grande templo. É uma pena. Infelizmente, terei que repassar esse esplêndido palácio, com todos os seus tesouros, para outrem. Com os olhos a brilhar de cobiça, o sumo sacerdote dirigiu-se a mim com expressão mais conciliadora. Pensando bem. Sempre se pode dar um jeito, majestade. Tua vontade é uma ordem e, longe de mim, desejar opor-me a teus desígnios.
Não tenho autoridade para libertar a sacerdotisa Aisha de seus votos, o que só Ra pode fazer. No entanto, por meio de rezas, abluções e oferendas a Ra, quem sabe poderemos contornar a situação, e sensibilizar o coração do nosso Deus? Dá-me o prazo de 7 dias. Concedo-te apenas um dia. O sumo sacerdote inclinou-se, concordando. Seja. Amanhã na mesma hora voltarei e, segundo espero, com o problema resolvido. Para tanto, pretendo passar a noite em vigília de orações. Quem sabe Amon-Ra concederá ao nosso soberano o que tanto almeja. Fiz um gesto de concordância e o religioso saiu com a fisionomia radiante. Olhei para Creso com ironia e largo sorriso de vitória. Não te disse que conseguiria? Tens razão, Cambises. Esses sacerdotes fazem tudo por dinheiro. Na tarde do dia seguinte, no mesmo horário, apresentou-se Somief em meu gabinete. E então? Qual a decisão de Ra? Perguntei um tanto sarcástico, uma vez que já sabia a resposta. Ele inclinou-se, reverente, e iniciou um discurso tentado convencer-me das suas supostas ações para abrandar o coração de Amon-Ra em atenção ao meu pedido. Sem paciência para ovelhas lamúrias, cortei suas explicações asperamente. Não quero saber o que fizeste, poupa meus ouvidos e vá direto ao fim. O religioso calou-se, empalidecendo diante da minha grosseria. Depois, com voz sumida, finalizou. Amon-Ra aceitou nossas orações e oferendas. Aisha poderá permanecer no palácio real enquanto desejares. Em seguida, deu 2 passos para o lado esquerdo, e fez um sinal com a mão. Imediatamente, vi entrar a sacerdotisa Aisha. Estava soberba. Trajava vestes brancas e esvoaçantes, bordadas em prata e ouro. Na cabeça trazia um véu que lhe cobria o rosto, vedando-lhe o belo semblante. Fascinado, eu a vi caminhar em minha direção, sentindo o coração bater descompassado. Ao chegar à distância protocolar, parou e inclinou-se. Em seguida, com as mãos delicadas, levantou o leve véu e pude ver seu rosto. Estático, eu não conseguia falar. Com sua voz suave ela disse, quebrando o protocolo. Aqui estou, Majestade, para servir-te. Recuperando a voz, agradeci a concessão de Ra, e, com um ligeiro gesto, Creso trouxe um rolo de papiro que foi entregue ao sumo sacerdote. Pela generosidade de Amon-Ra, faço entrega a Somief, o sumo sacerdote, de uma dádiva real. Trêmulo de emoção, o religioso pegou o documento que lhe dava todos os direitos sobre a propriedade do infeliz Irerete, que, a partir daquele momento passava a pertencer ao grande templo de Amon. Somief agradeceu ao faraó a oferenda e, inclinando-se, deixou a sala, a um sinal meu que dava por terminada a audiência. Depois, sem a presença do desagradável religioso, dediquei minha atenção à nobre Aisha. Trocamos algumas palavras desejando-lhe boa estadia no palácio, e, em seguida, ordenei a meu secretário que encaminhasse a sacerdotisa até os aposentos que eu mandara providenciar especialmente para ela. A partir desse dia, sob a benéfica influência de Aisha, importantes mudanças ocorreram em meu comportamento. Sempre que estava para tomar uma atitude mais drástica, pensava 2 vezes, consultava, e acabava por demonstrar mais tolerância e mais brandura nas decisões. Cada vez sentia-me mais preso ao seu fascínio. Sua presença passou a ser-me tão necessária quanto o ar que respirava. Não concebia mais a vida sem Aisha ao meu lado. As esposas e concubinas reclamavam minhas atenções, mas eu não sentia mais vontade de vê-las. Nela, sobretudo, irritava-se com minha ausência. Certo dia, ela mandou recado por Rafite, exigindo minha presença, alegando urgência em falar comigo. Curioso, resolvi atender-lhe a solicitação. Logo ao chegar, cercou-me de atenções e cuidados. Falava do quanto sentia minha falta. Aceitei seus carinhos e gentilezas e depois perguntei. Ainda não me disseste o que tens de tão importante a falar comigo, Nila. Ela, que se preparava para colocar uma tâmara em minha boca, parou e fitou-me, embaraçada. Cambises,
Não me amas mais. Antes, tuas visitas eram frequentes, e não passava uma lua sem que viesses ver-me, reclamou com jeitinho tristonho. Falta-te alguma coisa, minha bela? Não tenho te cercado de luxo e riquezas, conforme prometi? Certamente que sim, majestade. Contudo, continuo cativa. Numa gaiola dourada, sem dúvida. De que te queixas, Nila? Teus aposentos são grandes e suntuosos, cercados de belos jardins. Teus trajes e joias, sem desdouro, poderiam pertencer a uma rainha. As iguarias que te servem são as mesmas da mesa real. Tens criadagem pronta a atender teus menores caprichos. Que mais te falta, minha bela? Tua presença, Cambises. Sinto-me excluída da tua vida, fez uma pausa e prosseguiu. Por que não me tomas por esposa? Jogando a cabeça para trás, soltei uma gargalhada sarcástica. Tu és muito atrevida, minha querida. Pedes-me em casamento. Esqueces que sou o rei? Aqui, sou eu quem decide com quem quero me casar. Mas, após a morte de tua esposa Roxana, tendo em vista os zelos que nos unem, pensei. Pois pensaste mal. Não pretendo casar-me contigo, senão já o teria feito. E podes crer, Nila, mesmo que resolvesse tornar-te minha esposa, esse fato por si só não mudaria a tua vida e nem te daria prerrogativas à minha presença. Extremamente irritada, ela levantou-se e pôs-se a caminhar medindo o aposento como uma fera enjaulada, esfregando as mãos, nervosa. Então, por que não me libertas de uma vez? Se não te sirvo para nada, se sou obrigada a ficar sozinha, entrega a mim mesma, porque não me deixas ir embora. Quero poder decidir da minha vida, ir para onde eu quiser. Ter liberdade, enfim. Impaciente com seus arroubos, eu me levantei e, agarrando-a pelo braço, afirmei exasperado. Cala-te. Basta de exigências. Eu te dei tudo o que poderia dar a alguém. Talvez tenhas esquecido que, para mim, tu és apenas uma prisioneira, nada mais. Agora vens com essa ideia absurda de ser minha esposa. O que te levou a crer que poderia ser minha imperatriz? Poupa-me de teus caprichos. Aqui, só eu mando e sou obedecido. Livra-te de despertar a minha cólera, porque te arrependerás amargamente. Agora, pensa com muito cuidado em tudo o que eu te disse. Rodei nos calcanhares e saí do aposento pisando duro. Ao me afastar ainda pude ouvir o choro convulsivo e os gritos de raiva, ao mesmo tempo em que escutava o barulho de objetos de decoração que se quebravam, atirados contra a parede. Resolvi que não voltaria a vê-la. Teria que decidir sobre seu futuro e o que fazer com ela, pois se tornara um fardo difícil de carregar. Dentro de mim, um ódio imenso por Nela se agigantava cada vez mais. Toda a atração que exercera sobre mim estava morta. Sem dúvida, meus sentimentos por ela sempre tinham sido dúbios, estranhos, incompreensíveis. Meu pensamento voltou ao passado e recordei-me do dia em que a vira pela primeira vez. Por ordem minha, ela estava presa numa cela. Fui até o calabouço para conhecê-la, e Malek abriu-me a porta. Peguei um achote, com o coração disparado, entrei. A cena delineou-se nítida em minha mente. Na cela havia apenas um leito, uma pequena mesa sobre a qual havia uma candeia de azeite e um banco tosco de madeira. Ao lembrar-me daquele dia, voltei a sentir o cheiro de umidade e de mofo que sentia então, causados pela falta de sol. Ela estava num canto, acocorada, espremida contra a parede. Tentei acalmá-la afirmando que não desejava fazer-lhe mal algum, queria apenas conhecê-la. Sentei-me no banco e perguntei seu nome. Ela respondeu. Nila. Pedi que se aproximasse sem receio, para podermos conversar. Ela pareceu pensar por alguns segundos, depois se decidiu, ergueu-se lentamente e deu 2 passos em minha direção. Ergui os olhos e, só então, à luz do achote, eu vi seu rosto. A prisioneira estava toda suja, as roupas em frangalhos, a cabeleira em desalinho, mas não pude deixar de perceber também que seu porte era elegante, que seus braços, roliços e bem torneados, terminavam em mãos delicadas.
Seu peito arfava de medo e raiva, com certeza, e o colo que surgia sob o decote da blusa mostrava uma pele lisa e aveludada. Sob grande emoção, fitei seu pescoço fino e longo que se abria qual uma flor sustentando uma cabeça soberba, de semblante lindo, a pele perfeita, branca como leite, deveria ser agradável ao toque, a boca rosada era carnuda e bem feita, o nariz, pequeno e bem delineado, e os olhos eram dois lagos verdes e profundos, que longos cílios tentavam esconder. Tudo isso cercado por uma moldura de cabelos ruivos e sedosos, com cachos a descerem pelos ombros. Diante dessa imagem, prendia a respiração. A emoção era tanta, que eu não conseguia falar. E naquele momento, difícil definir as sensações que me tomavam de assalto. Um sentimento de vitória por tê-la ali, um imenso prazer pela sua presença, mas também um misto de repulsa e desejo de fazê-la sofrer, agora que a tinha sob meu poder. Mas, por quê? Parecia-me que semelhantes sentimentos eram, muito antigos e longamente acalentados, como se a tivesse conhecido antes. No entanto, jamais a vira. Como conciliar essas sensações? Como explicá-las? De repente, ela jogou-se a meus pés, suplicando que lhe concedesse a liberdade. Sua voz, que eu ouvia pela primeira vez, agitou-me as fibras mais profundas. Vê-la a meus pés, suplicante, em lágrimas, a causava-me incontida satisfação. Coisa estranha. Ao mesmo tempo em que ela me atraía, que eu a desejava, um sentimento, misto de ódio e de rancor, fazia-me ansiar vê-la sofrer, como se quisesse vingar-me por alguma coisa que me tivesse feito. Mas como isso era possível, se acabáramos de nos conhecer? Agora, finalmente, esse relacionamento chegava ao fim. Não suportava mais sua presença. Teria que encontrar uma solução. 26. Esperança de felicidade. Além dos inúmeros problemas que me exigiam a atenção como faraó do Egito, havia outros, de minha alçada pessoal, que precisavam ser resolvidos. Entre estes, a situação de Neila, que se fazia cada vez mais difícil. Ela não mais me despertava o interesse, e, apesar de ser mantida à distância, o simples fato de sabê-la habitando o Palácio Real, conquanto bem distante dos meus aposentos, e ainda assim, tão próxima de mim, causava-me grande desconforto e irritação, como se ela representasse sempre um perigo, uma adaga suspensa sobre minha cabeça, pronta a me atingir a qualquer momento. Existia um fato que eu ignorava e que iria pesar na minha vida. Neila conseguira despertar o interesse de alguém muito ligado a mim e de inteira confiança. Malek. Durante aqueles anos, Malek acabara por ficar responsável pela prisioneira, uma vez que Rafit, agora chefe da guarda real, tinha atribuições mais importantes. Malek era um persa bonito, elegante e que atrai a atenção das jovens onde estivesse. Certa ocasião, durante uma viagem, acampados, à noite, ao redor de uma fogueira, os soldados falavam de suas conquistas e nos divertíamos com suas histórias. Em dado momento, eu brinquei com ele afirmando que, apesar do assédio das mulheres, nunca o vira mais interessado em alguém. Ele respondeu-me, um tanto evasivo, alegando não ter tempo para o amor. Os demais fizeram pilhérias a respeito dele e acabamos mudando de assunto. A verdade é que Malek se apaixonara pela prisioneira. Por sua vez, Neila, astuta e atraente, sabia como utilizar os sentimentos dele por ela. Tudo isso, porém, eu ignorava na ocasião, sabendo só muito tempo depois. Também por essa época, Ratan passou a fazer comentários e insinuações contra Creso, o que me deixava descontente e incomodado. De maneira discreta a princípio, aumentando gradualmente. Quando o pressionei exigindo me explicasse as razões da sua rejeição àquele que eu, tanto quanto meu pai, Ciro, tínhamos em grande consideração, alegou. Ainda não sei bem, meu senhor, mas confesso que tenho observado reações estranhas em Creso, que me levam a julgá-lo indigno de tua confiança. Estou fazendo averiguações e acredito que não tarda o momento em que possa dar-te informações mais concretas. E esperas que acredite em tuas ideias, quando não me apresentas provas contra meu conselheiro.
Fala, ordeno-te. Afinal, em que se baseiam tuas dúvidas? Nesse momento, estávamos conversando a sós no meu jardim privativo, mas ele olhou em torno como se temesse ouvidos indiscretos, e em seguida baixando o tom de voz, justificou-se. Majestade, tenho notado que lhe sente inveja do teu poder. Inveja. Hatan, Créso serviu a Ciro durante muitos anos e continua servindo a mim sempre com a maior lealdade. Seus conselhos são sempre judiciosos e ponderados, visando o interesse do império. Não posso crer. Majestade, por isso evitava expor-te meu pensamento antes de certificar-me do que digo. Todavia, posso afirmar-te que tenho notado olhares estranhos, de inveja e desejo de poder. Quando recebeste a coroa do Império Persa, por ocasião da morte de Ciro, percebi que ele a olhava com expressão diferente, cobiçosa, como se a desejando para si mesmo. Não posso crer, Hatan. O anão sorriu ironicamente, depois ponderou lentamente. Meu faraó, filho dos deuses. Créso era o rei da Lídia. Perdeu a coroa de um reino riquíssimo quando os persas, comandados pelo sempre lembrado e invencível Ciro, conquistaram seu país. Conheces muito bem esse episódio. O soberano estava tão enlouquecido, tão desesperado, que desejou imolar-se numa fogueira com sua família e os mais leais servidores, não suportando a humilhação da derrota. Teu pai, Ciro, apiedou-se do seu desespero e o impediu, trazendo-o para a Pérsia e colocando-o a seu serviço. O anão fez uma pausa, lançou seus olhos amarelos de ofídio sobre mim e indagou. Não achas que alguém que já foi rei possa sentir falta de comandar um exército, do poder de mando, da glória de governar um país, da volúpia de receber os aplausos da multidão à sua passagem? Quedei-me pensativo. As ponderações de Hatan eram justas, mas eu me recusava a desconfiar de Créso, a quem considerava um verdadeiro amigo, e que já me valera em inúmeras ocasiões. Mas o anão prosseguiu. Também quando entraste em Mênfis com teu exército, coberto de glórias, a caminho do palácio real, para receberes as insígnias de Faraó do Egito, olhei para Créso e novamente notei um brilho de cobiça em seu olhar. Afirmo-te, majestade, por quem és? Não confies nesse homem se não queres ser apunhalado pelas costas. Eu estava com a mente em brasas com tudo o que ouvira. Queria ficar a sós e poder refletir. A presença de Hatan incomodava-me sobremaneira. Vou pensar em tudo o que me disseste, Hatan. Voltaremos ao assunto. Agora, deixa-me só. Ele inclinou-se e desapareceu entre os arbustos. O ar estava perfumado pelas flores, o dia lindo e agradável, mas eu senti um peso sobre minha cabeça e uma angústia constringia-me fortemente o coração. Ah! Somente a presença da querida Asha tem o dom de balsamizar meus dias. Esse, porém, é outro problema difícil de resolver, murmurei para mim mesmo, suspirando. Apegara-me tanto à minha jovem e bela enfermeira, que não imaginava mais a vida sem ela. Com o transcorrer dos dias, passei a acalentar o propósito de fazê-la minha esposa. Sim, por que não? Mais do que qualquer outra mulher, ela merecia ser imperatriz. A esse pensamento, meu corpo agitou-se. Tê-la a meu lado, viver com ela, era tudo o que eu poderia desejar. Conseguiria a permissão do sumo sacerdote, custasse o que custasse. Certamente, com o envio a templo de grandes oferendas, uma vez que Ra era exigente e não se contentava com pouco. Sorri esse pensamento. No fundo, sabia que não era o Deus que se mostrava exigente e ambicioso, mas a casta sacerdotal, representada por Somief. Como se enviada pelos deuses e transportada pela brisa, eu a vi caminhando entre as aleias floridas. Como Asha estava diretamente ligada a mim, concedera-lhe permissão para utilizar meu jardim privativo, porém, era a primeira vez que a encontrava nesse local. Levantei-me e dirigi-me a seu encontro. A jovem estava tão distraída que só deu pela minha presença quando lhe dirigi a palavra. Asha. Levantando os olhos, uma expressão de surpresa e temor surgiu em seu belo rosto. Oh, majestade! Perdoa-me estar aqui em teu jardim preferido. Tranquilizei-a,
ao mesmo tempo em que erguia, pôs-se a ajoelhar a meus pés. Nada fizeste de errado, bela Aisha, que preciso do perdão do faraó. Tens minha permissão para utilizar este recanto sempre que desejares. Obrigada, majestade. Estava em meu quarto e, olhando pela janela, pude ver as flores e sentir-lhes o agradável aroma. Não resisti. Deixei meus aposentos e pus-me a caminhar, entretendo-me na contemplação de tanta beleza. Quando te vi, parecias um anjo cercada de flores. Vem, senta-te aqui neste banco. Julgo providencial tua presença. Precisava mesmo falar contigo. Sentar-me em tua presença, majestade? Não posso. Tens minha permissão. Esquece o protocolo. Aisha elegantemente sentou-se na outra ponta do banco, desejando colocar a maior distância possível entre nós. Sorri discretamente notando-lhe a intenção. Depois, procurando deixar o ambiente menos formal, indaguei. Aisha, ainda não pudemos conversar desde que vieste para o palácio. Gostaria de saber o que sentes, o que pensas. Agrada-te viver aqui? Tens sido bem tratada? Sentes falta de algo? Corando diante de tantas perguntas, que demonstravam um interesse em comum, ela respondeu. Oh, sim, majestade. Viver aqui neste palácio é um verdadeiro sonho. Sinto-me feliz e nada me falta. Nada te falta, mas... Ela me fitou com os olhos cheios de lágrimas, completando. Senhor. Agradeço-te imensamente o interesse que demonstras por mim. Não me creias ingrata, majestade, quando tanto tenho recebido da concessão do faraó. Prossegue. Todavia, ainda sinto falta da quietude e da paz do templo. Lá, entre as paredes sagradas, ou nos jardins perfumados, era fácil orar. Mas aqui, em meio a tantos ruídos, tantos apelos, tantas coisas que nos afetam as sensações, que nos falam aos sentidos, sinto-me atordoada. Enquanto ela falava, eu procurava captar em seus olhos, na cambiante expressão do seu rosto e das suas palavras, os seus pensamentos e o que ela deixava entrever nas entrelinhas. E percebi que, a despeito de sua repulsa por tudo que fosse mundano, ela estava se deixando envolver por essa nova vida, plena de festas, de prazeres, de sensações. Inclinei-me e, com delicadeza, peguei a mãozinha que descansava em seu regaço, e ela estremeceu. Entendo perfeitamente o que sentes, minha bela Aisha. Gostarias de voltar para o templo. Ela agitou-se, e vi seu peito arfante, sob as brancas vestes. Oh! Não, majestade. Não foi isso que eu quis dizer. Aprecio bastante a vida que levo agora. Ela lançou-me um olhar repleto de candor e de gratidão. Sorri encantado, percebendo que ela não me era indiferente. Assim, ousei perguntar-lhe. Majestade. Deixa-me prosseguir. Desde que te vi pela primeira vez, senti que laços profundos nos unem, como se te conhecesse desde sempre. Teus olhos, teu jeito meigo, tua maneira de falar. Tudo em ti me encantou. Era como se eu estivesse a te reencontrar depois de longo tempo, entendes? Ela ergueu os olhos e vi que estavam úmidos de emoção. Também senti a mesma coisa por ti, majestade, ela respondeu baixinho. Sem poder conter-me por mais tempo, venci a distância que nos separava e enlacei em meus braços. Naquele momento, pareceu-me que retornava para o lar depois de longo tempo, ou como se houvesse aportado a um oásis refrescante após a travessa de um deserto escaldante. Abracei e beijei-a repetidas vezes. De repente, como se naquele momento ela houvesse tornado a ser, afastou-se de mim assustada. Senhor, não posso. Deixa-me. Quando existe amor, nobre Aisha, nada mais importa. Sua Majestade esquece que eu sou uma sacerdotisa de Ra. Minha querida, nada há que não possa ser resolvido. Nenhum obstáculo que não possa ser contornado. Não, não. Meus votos são perpétuos. Serei maldita pela eternidade. Aisha debatia-se, apavorada, enquanto eu procurava acalmá-la. Tranquiliza-te, minha Aisha. Não desejo ver-te desse jeito,
tão desesperada. Eu te prometo solenemente encontrar uma solução para nosso amor. Acha, desde que chegaste, meu coração se tomou de amores por ti. Aos poucos, ela foi serenando, até que sua respiração tornou-se normal. Então, aproveitando o momento, perguntei-lhe: minha querida, aceitarias ser minha esposa? Isto é, se conseguirmos solucionar teu problema religioso. A jovem ergueu-se, de súbito, e disse com firmeza: Majestade, repete esta pergunta se conseguires resolver a questão que nos separa. Dito isso, afastou-se quase correndo. Acompanhei seu vulto que caminhava entre as aleias, até desaparecer por uma porta entreaberta. A alegria que me invadia a alma era imensa, inenarrável. Pela primeira vez na existência eu experimentava o sentimento do verdadeiro amor. Não tinha dúvidas de que ela também me amava e essa certeza enchia meu coração de paz e desejo de felicidade. Não ignorava que teria que enfrentar luta feroz contra a casta sacerdotal que, com certeza, tudo faria para abortar meus planos de ventura. Porém, não desistiria, jamais. Naquele momento, pus-me a pensar em como tinha sido minha vida até então. Tivera momentos felizes, sem dúvida, a maior parte dos quais passara no acampamento no deserto, ainda menino. Depois, minha existência mudara drasticamente. Cresci e transformei-me por completo. Na adolescência já denotava o caráter viril e cruel, que seria característica da minha personalidade instável e temperamental, orgulhosa e egocêntrica. Na tela da memória, passei um olhar por todas as atrocidades que já tinha cometido, todos os atos mesquinhos, todos os crimes nefandos. As decisões arbitrárias em que prejudicara pessoas de bem, para favorecer interesses escusos. Lembrei-me da morte de Roxane e de meu filho, causados por um acesso de ira, e que eu lamentaria pelo resto dos meus dias. Recordei-me também do dia em que, desafiado por Prexaspes, um rapaz que afirmava ser meu filho e exigia com arrogância ser considerado como um príncipe, lançando-me as maiores ofensas e vitupérios, cheio de ira, eu atirara uma flecha contra ele, matando-o, sem remorsos. Todas essas lembranças me atormentavam e cerrei os olhos, tapando-os com as mãos, como se fosse possível não vê-las. Contudo, a elas continuavam lá, a atormentar-me do mesmo jeito. Achar entrar em minha vida como uma réstia de luz. Não me conformaria em perdê-la, isso nunca. Lutaria com todas as forças, utilizando todos os recursos, e venceria por certo. Nesse momento, ouvi que alguém me chamava. Majestade. Majestade. Abri os olhos, sem lembrar-me bem de onde estava. Majestade, perdoa-me. Dormias? Não, Rafite, refleti apenas. Ah! O que desejas? Majestade, aguardam-te na sala de audiências. O que houve? Nada, senhor. Está na hora das audiências. Só isso. Irei em seguida. Ah, sim. Manda avisar ao sumo sacerdote que preciso falar-lhe com urgência. Sim, majestade. Caminhei apressado para meus aposentos. Lavei o rosto e as mãos, o servo ajeitou meu manto e, em seguida, encaminhei-me para a sala do trono, onde se realizavam as audiências. Quando apontei na galeria, todos se ajoelharam, mantendo a cabeça baixa. Atravessei a grande sala com toda a pompa e sentei-me no trono, que trazia as insígnias do Alto e Baixo Egito. O primeiro caso era o de um camponês a quem pesava a acusação de ter roubado 2 reses do vizinho. O vizinho, homem muito bem trajado, alto como uma palmeira, de fisionomia áspera e olhos duros, fez acusação. Majestade, este criminoso entrou em minha propriedade à noite, para roubar-me 2 cabeças de gado. Exatamente as melhores que eu tinha. Que ele seja castigado e me devolva, a peso de ouro, o valor que perdi, ou me entregue suas terras para compensar-me. Como são as reses? Uma é cor de terra e a outra é branca. Quando ele se calou, o acusado, homem pobre, o que se percebia pela sua aparência, jogou-se ao chão, bradando: Majestade! É mentira que o roubei.
Jamais tirei nada de ninguém, e todos na cidade me conhecem e poderão testemunhar a meu favor. Jamais vi as cabeças de gado que ele afirma terem sido roubadas. Elas não estão em minha propriedade, Senhor, o que pode ser comprovado facilmente. O acusado calou-se. Dirigindo meu olhar para o acusador, perguntei: é verdade o que este homem diz, que as reses não foram encontradas na propriedade do acusado? Sim, Majestade. Com certeza deve tê-las matado durante a noite. Quando aconteceu o roubo? Ontem, Majestade. Então, se o acusado os matou, a carne ainda deve estar lá. E devem existir vestígios por todo lado, não te parece? O vizinho concordou, a contragosto. Então, dirigi-me ao chefe da guarda. Os guardas que foram prender o acusado viram provas do crime por lá? Não, Majestade. Andamos por tudo e não vimos nada. Aliás, a miséria é tão grande, que a família não tem o que comer, respondeu Rafite. Olhei a um e a outro. O acusador, arrogante, mostrava fisionomia irritada e nervosa, por ver que as coisas não estavam saindo como ele esperava. O acusado, na sua humildade, aguardava de cabeça baixa que eu se fizesse justiça. Compreendendo que o acusador desejava mesmo era obter por esse meio as terras do acusado, e com propensão para a misericórdia nesse dia, rezarei a sentença. Ordeno que o acusado seja solto por falta de provas. E o acusador, que seja acompanhado até a sua propriedade. E, se forem encontradas lá as reses que diz terem sido roubadas, e julgo que ele sabe bem onde elas estão, que leve 20 chibatadas para nunca mais acusar injustamente a quem quer que seja. E as cabeças de gado que sejam entregues ao acusado para compensá-lo pela injúria que sofreu. Tenho dito. O pobre homem acusado ajoelhou-se, em lágrimas, agradecendo-me a decisão inesperada, e deixou a sala do trono satisfeito. O acusador, por sua vez, rangeu os dentes de ódio, sem poder fazer nada. Após esse caso, vieram outros e passei o resto da tarde na sala do trono. As decisões, sempre justas e ponderadas, causaram espanto, pois normalmente eu julgava de acordo com minhas disposições do momento, e estas, de ordinário eram as piores possíveis. Contente comigo mesmo, deixei a sala cantarolando. 27. Denúncia. Estava em meu gabinete de trabalho, colocando em ordem alguns documentos, quando anunciaram o sumo sacerdote. Entra, Somief. Eu te aguardava. Vim assim que pude. De que se trata, Majestade? Deixei o que estava a fazer e, sem rodeios, desfechei a queima-roupa. Pretendo casar-me com Asha e necessito saber o que é preciso fazer para desposá-la, já que ela é uma sacerdotisa. O religioso levou um susto, diante das minhas pretensões. Depois, retirou da algibeira o lenço de linho e limpou a testa, tentando ganhar tempo. Depois considerou. Majestade, isso é impossível. Asha fez votos perpétuos de castidade. Por mais que deseje, não tenho autoridade para libertá-la desse compromisso. Conheço as tuas impossibilidades, Somief. Conversemos de maneira prática. Farei presente ao grande templo de Amon de 2 grandes propriedades rurais, que valem uma fortuna. O que me dizes? Aceitas? Diante da generosidade do faraó, Somief ficou ainda mais aparvalhado. Para encurtar a conversa, considerei com uma certa ironia. Sim, sei que precisas de tempo para pensar. Dou-te o prazo de um dia para que me tragas a resposta. Amanhã, à mesma hora, deverás retornar com a decisão. Em caso positivo, receberás os documentos concernentes às propriedades. O sumo sacerdote saiu e, no dia seguinte, como eu previra, retornou. Sim, aceito as propriedades em troca da autorização para teu casamento com Asha. Pensei bastante e julgo que será muito importante ter uma sacerdotisa como esposa do faraó. Na mesma hora, fiz a entrega dos documentos a Somief. Certo de que a resposta seria positiva, já havia ordenado ao escriba que redigisse os documentos de doação das propriedades. Exultei.
A chá também ficou muito feliz, e, animados, pudemos dar andamento às providências que nosso casamento exigia. Alguns dias depois, estava em meu gabinete colocando em ordem alguns documentos, quando anunciaram Ratan que pedia para ser recebido. Dei ordem para que ele fosse introduzido e continuei o que fazia. Logo ouvi um ruído e, sem levantar os olhos, indaguei. O que desejas, Ratan? Inclinando-se, o anão limpou a garganta, e depois começou a falar. Majestade, é a respeito daquele assunto sobre o qual conversamos há alguns dias. Que assunto? Perguntei sem atinar com o que fosse. Aquele, Majestade. A respeito de teu conselheiro. Disse quase num sussurro. Agora mais interessado, levantei a cabeça, e, vendo meu secretário que permanecia na sala, ordenei que saísse. Depois, intrigado, voltei a perguntar. Creso. Isso mesmo, Majestade. O que tem ele? Meu rei, após muita busca, eu encontrei alguém que tem coisas importantes para dizer-te. Traze-o aqui. Adiantei-me e tomei a liberdade de trazê-lo. Ele aguarda lá fora, Majestade. Vou mandar que entre. Ratan saiu e pouco depois voltou com um homem do povo. O desconhecido era um persa, de estatura mediana, vestia-se com o traje comum do povo, e seu rosto tinha algo que não me inspirou confiança. Todavia, procurava mostrar humildade, mantendo a cabeça baixa e os olhos fitos no lajedo. Levantei-me, dei a volta na mesa e, andando de um lado para outro, eu observava, sem conseguir conter a preocupação. No íntimo, temi o que estava por vir. Como te chamas? Argon, Majestade. Pois bem, Argon. Fala. Conheceis o conselheiro Creso? Sim, Majestade. Tenho a honra de conhecê-lo. O que sabes sobre ele? O interrogado lançou um olhar para Ratan, que o incentivou. Nada receias, Argon. O faraó só deseja saber a verdade. Então, o desconhecido começou a falar. Majestade. Sou oriundo de família muito pobre, mas consegui um bom emprego. Trabalho na casa do conselheiro Creso há 5 anos. Sempre o tive em alta conta, respeitando-o e a sua família. De algum tempo para cá, no entanto, comecei a notar mudança em suas atitudes, notadamente depois que viemos para o Egito. Ele fez uma pausa, indeciso. Ordenei que prosseguisse. Certo dia, estava eu à entrada da residência, quando chegou um desconhecido. Pelo luxo das vestes percebi que era alguém de elevada posição. Comuniquei ao dono da casa, que mandou introduzir-se imediatamente. Creso recebeu com todas as honras e de maneira efusiva. Ao ver que me encaminhava para a saída, meu amo pediu-me trouxesse um refresco. Conquanto não fosse da minha alçada, obedeci à ordem recebida e, pouco depois, estava de volta com a bandeja contendo o refresco e 2 copos.